O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. O Momento do Patrimônio de hoje segue com a segunda parte da entrevista com o físico Cláudio Miguel Bevilacqua. Cláudio é bacharel em Física com especialização em análise e caracterização de materiais pela URGS, foi diretor do planetário do Observatório Astronômico da Universidade, onde continua atuando como servidor convidado. Neste programa, seguimos conversando sobre sua experiência no Museu do Observatório Astronômico da URGS. E, Cláudio, nesse processo, nesse projeto de restauro dos objetos, tem muitos objetos ali, né, no acervo do observatório. Uhum. Foi um trabalho hercúleo, digamos assim. Sim, inclusive um pouco... como esses objetos, alguns não tinham nem patrimônio da URGS, outros tinham patrimônio da URGS. Então eles tinham que, na real, eles precisavam de uma autorização especial, mas eles também não estavam documentados num órgão federal. Eles eram como uma câmara fotográfica, um computador. Uhum. Eles tinham o mesmo status. Então a gente foi fazendo as coisas. E hoje nós temos um inventário dos objetos. Uhum. Tem muitos lugares que se dizem museu, mas não fizeram os inventários. E uma coisa é tu ter uma coleção de objetos, outra coisa é tu construir um museu. O nosso museu não está pronto como um museu, porque precisa um regimento interno específico, foi feito o inventário, e esse regimento interno é o que determina o que é importante, qual é a comissão que avalia. Uhum. Isso é um trabalho, né? O pessoal do museu aqui, as meninas do museu, sabem muito bem como é que se dá esse processo, né? Uhum. Tu vai mexer numa coisa, qual é o critério para restaurar esse objeto? A importância histórica, sim, mas ele está catalogado, ele está inventariado. Uhum. Não, a gente fez 100, agora que a gente terminou o inventário. Mas o inventário não significa que o objeto ainda está pronto para ser restaurado. Isso é um problema, um processo complexo. Então, tu vai intervir num objeto. E se dá um erro, dá um problema. Uhum. Então, tu tem que ter toda essa segurança que a tua intervenção não vai causar problemas no objeto. Ou seja, toda ação de intervenção em recuperar um instrumento antigo, no nosso caso, telescópios, relógios, tu tem que ter o seguinte critério. Isso todos os museus do mundo têm. Uhum. Tu vai restaurar um quadro do Van Gogh, tu tem que ter um critério. Tu vai mexer nesse negócio e vai estragar a pintura do cara. Não, é que descobrimos que tem uma outra embaixo e nós queremos chegar na outra sem destruir a de cima. Como? Uhum. Então existem técnicas. Uhum. Não, o infravermelho, tu joga um tipo de luz e recupera uma outra luz que te dá uma outra imagem. O prédio do observatório teve um caso interessante com o afresco, eu acho. Não... a gente chama de afresco, mas a técnica é painel mesmo. Painel, pintura. O afresco é tu usa uma tinta, tu usa um fundo úmido, né, de um material... tipo uma tinta, assim, uma pasta, uhum. E tu pinta em cima daquilo, né? E o nosso não é um afresco, é uma pintura. Uhum. E existiram outras pinturas ali que... Sim, resolveram nos anos 80 fazer um centro cultural aqui na universidade, que era para ser naquele quarteirão onde está o observatório, junto com os prédios históricos, ali a engenharia, o chateau, o direito. Então aquilo, né, tinha todo um clima, o Parobé, para fazer um centro cultural, uma ideia belíssima, a ideia. Uhum. Só que foi, como eles queriam implantar logo, e o observatório era o prédio mais disponível. Fecharam, queriam tirar todos os instrumentos lá, como realmente esses instrumentos viajaram para o campus do Vale, quebraram muitos.
porque foi uma empresa terceirizada que pegou e jogou como se fosse material descartável. Então, alguns instrumentos a gente perdeu. Inclusive, sumiram. Coisas que sumiram. Coisas menores, tá? Objetos menores. Tipo relógios de bolso, coisas assim, antigos. Então, e nesse processo, fecharam o prédio e abandonaram o prédio. Fecharam e abandonaram. E começou a infiltrar água. E o afresco, o famoso afresco, que não é afresco, o painel do Cronos começou uma infiltração lá do terraço da cúpula, bem em cima do painel. E esse painel teve que ser restaurado quando foi restaurado o prédio. Então ele foi recuperado. Pelos anos 2000, 2002, então. Agosto de 2002. Mas isso porque ele ficou praticamente 2 anos fechado. Então, toda a possibilidade de recuperar a pintura, só ficou a pintura próxima ao painel, na parede do Cronos. O resto, sem chance de recuperar para o resto da vida. E quais essas outras pinturas, Cláudio? Que eram, lembra alguma? Não, existiam peças de rosáceas de gesso que foram retiradas, e na hora de retirar, obviamente que elas quebraram, porque era um gesso colado, né? Então sobrou uma rosácea que ainda está toda raspada, assim, tipo alguém raspou com uma ferramenta para testar o que era. Então tá lá. Mas tinha alguns efeitos de gesso e toda a pintura de gesso em cima, que é fixado no teto de madeira, ou seja, um negócio complicado, e também uma decoração de gesso em torno desse painel do Cronos, era toda pintada. Eu vi isso porque eu tive aula de astronomia, seria hoje astronomia de posição, astronomia esférica e prática, que é a primeira disciplina de astronomia que se fazia, que é estudar as posições, as coordenadas do céu e tal. Uma disciplina bem complexa. E era lá dado por um professor, que era o professor Hertel, que era o diretor do observatório. A gente eu vi com meus olhos, as pinturas sobre o gesso, que eram papoulas, material assim lindo, fantástico. Pintaram tudo de branco. Não tinha por que não manter a originalidade, né? Hoje está lá o gesso branco, assim, as pessoas... eu lembro que as papoulas... E nas paredes reproduzia também o mesmo tipo de desenho, estão ladeando o painel Cronos. Era o mesmo tipo de... Tem fotos antigas dos relatórios, em preto e branco, óbvio, que mostram essas imagens. A riqueza, né? E tinha um papel de parede até uma certa altura, 1 metro. O papel de parede que na moda era muito usado na arquitetura europeia, francesa, né? Um papel de parede que, para não estragar as pinturas, usava-se até uma altura, um revestimento com esse papel de parede, bonito e tal. Você vê muito em filmes franceses de época, os hotéisinhos com aquele papel. E o observatório tinha isso nesse andar. E o próprio prédio ele é cheio de simbolismo, né? Cheio de imagens, e um representante do Art Nouveau, né? Dizem até que de Porto Alegre o maior representante, né? Ele tem uma característica que o engenheiro arquiteto, o nosso Manuel Itaqui, ele deu uma volta pela Europa antes de construir esse prédio. Voltou inspirado. E, sim, parece que ele meio que copiou um observatório na Bélgica. Seria na Bélgica. Não temos notícia, isso é uma pesquisa que tem que ser... Temos que passar uns meses na Bélgica, com certeza, para verificar realmente
se foi uma cópia, se foi original. Provavelmente os traços externos, que não, porque o prédio ele é um observatório com 2 torres. Então o prédio é um instrumento científico, ele é orientado pelos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, perfeito. Então isso já tinha a ideia de que, instalando o instrumento, para que foi construído esse observatório? Para fornecer a hora certa para Porto Alegre, que era um problema. E nós estamos numa pesquisa agora nós estamos tentando fazer um acordo com o Ministério Público Estadual. Tem o tal do prédio chamado Forte Apache, que o Ministério Público ganhou aquele prédio e foi restaurado. E ali funciona um monte de coisa. E ali, antes do nosso observatório, a gente tem notícia que era ali que era fornecido, tinha um observatório meteorológico no prédio antigo do Forte Apache, e fornecia uma hora para Porto Alegre ali. E aí que nós temos interesse em fazer uma pesquisa em conjunto com o Ministério Público. Então isso está sendo estudado. Como é que... E Cláudio, por que era tão importante definir a hora certa? Pois é, até um aluno fez um trabalho, um aluno da professora Caroline, que trabalha da história, mas trabalha aqui na FACED, um trabalho de estágio. O aluno fez o trabalho sobre o porquê da hora certa. E aí ele fez um estudo sociológico de como a sociedade, o capitalismo está se envolvendo e a necessidade de eu vou abrir a loja, bom, nasceu o sol, eu abro a loja, meus empregados entram a que horas, as fábricas, né? A organização capitalista do trabalho. Então, as pessoas já tinham que ter horário de trabalho, frequência. As pessoas já começavam por exemplo, uma consulta médica. Eu vou aparecer no médico, tomar um chimarrão com ele, comer umas bolachinhas. Não, mudou, né? O mundo mudou. Aparece lá que a gente dá uma olhada nesse coração. Aí, não, começou a ter horários, ter procedimentos, uma organização que o capitalismo deu para a vida das pessoas. Exigiu até, né? Então essa era a importância, a hora certa para a sociedade se mover mais coordenadamente. Claro, hoje parece uma coisa tão corriqueira. Largava os bondes movidos a burro da Carris, tinha horário, então tinha que ter hora. Claro. E a hora era fornecida no antigo prédio do Instituto Ginasial Júlio de Castilhos, que é a atual Faculdade de Economia, né? Então era isso. E a gente e tem muita coisa para construir em cima disso, que tem nos relatórios da Escola de Engenharia, mas muita coisa se perdeu. E isso precisa ser resgatado antes que desapareçam as últimas memórias. Preservar, né? Por exemplo, tu sabias, vou deixar uma pergunta no ar para os nossos queridos ouvintes, vocês sabiam que o observatório, o chateau e o chateauzinho iam ser demolidos? Olha, não... para construir a nova escola de engenharia, que está ao lado do observatório. Está escrito em algum lugar isso? Não, né? Não. Mas um passarinho que já morreu me contou que se não fosse o Dr. Batista Pereira, eles teriam destruído os 3 prédios para construir a nova escola de engenharia. Estou dando isso em primeira mão, oficialmente. Tem que dizer para alguém em algum momento que eles iam ser destruídos para construir a nova escola de engenharia. O Dr. Batista foi o 2º presidente do CNPq. O Dr. Batista era astrônomo amador. Então ele não deixou destruir os prédios. E por isso que ele leva o nome de José Batista Pereira, o planetário. É Planetário José Batista Pereira. Um dos salvadores, então. Pode ser que tenha alguém que tenha uma outra história, mas provável, a mais real é que o Batista disse, não, isso aqui não. Não. Ele fez doutorado na Alemanha, né? Ele terminou o doutorado dele em 1922
E ele tinha um amigo que era astrônomo, era engenheiro também, astrônomo, e tem toda uma história dele. Bom, Isso é fantástico, né? Fantástico, bom que não conseguiram dar cabo a essa... mas ótimo, deixamos registrado aqui, então. Está registrado para os anais. Depois, né, pode ser que dê alguma confusão em algum... Não, mas é... Como é que tu prova isso? Digo, tradição oral, querido, é que nem os índios. Cláudio, eu queria agradecer, muito obrigado pela presença mais uma vez. E uma boa noite. Boa noite. Chegamos ao final da segunda e última parte da entrevista com o físico Cláudio Miguel Bevilacqua. Semana que vem o Momento do Patrimônio está de volta. Boa noite a todos e até terça-feira. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade, o prédio da Rádio da Universidade, está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico. Produção e apresentação Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.